Para Marie instalar seu laboratório, deram-lhe uma pequena sala na faculdade. Como não tinha dinheiro para as pesquisas, ela trabalhava com equipamentos e materiais cedidos por seus colegas. Com o eletrômero, que é esse instrumento que vocês estão vendo aí na esquerda, que foi inventado por Pierre e seu irmão Jacques, Marie começou a pesquisar outras substâncias que emitissem radiações, como o urânio, e descobriu que o tório era uma delas. Constatou também que quanto maior fosse a proporção de metal, seja urânio ou tório, na substância, maior seria a radiação emitida. Marie trabalhava com afinco em seu laboratório, no qual ela mesma chamava de refúgio, que ficava localizado atrás dos prédios da Faculdade de Física na Universidade de Paris. Ela, nos seus trabalhos, deduziu que as radiações não eram causadas por reações químicas, mas vinham dos átomos de urânio ou de tório. Se isso fosse verdade, conhecendo pelos métodos da química o teor do elemento radioativo num sal, por exemplo, seria possível calcular antecipadamente a intensidade da radiação emitida. A principal fonte de urânio de Marie era a pechblenda, que é um óxido de urânio, um minério que é uma mistura natural, não purificada, de rochas e outras substâncias extraídas da Terra. O minério calcolita, que é o fosfato de cobre e uranila, também continha urânio. Em 1898, os testes e as avaliações mostraram que a pechblenda e a calcolita emitiam mais radiação do que o esperado para a quantidade de urânio que continham. Poderia haver outra substância nesses minérios responsável pela emissão excedente? Marie começou a investigar a possível substância misteriosa. Era um trabalho físico pesado. Ela peneirava o minério, triturava o minério, dissolvia-o por ebulição, fervia o líquido, filtrava ele, destilava-o e passava uma corrente elétrica por ele. A cada etapa, verificava com os colegas o teor e a pureza dos componentes. Depois, Marie separava o componente que emitia mais radiação e continuava a purificá-lo. Finalmente, criou uma versão pura da nova substância, um metal, um novo elemento químico. Entusiasmada, batizou-o com o nome de polônio, em homenagem à sua terra natal. No relatório, que escreveu e fez equações matemáticas sobre as emissões de energia, ela criou o termo radioativo para descrever substâncias como o urânio e o polônio, que emitiam raios penetrantes ou radiação. O polônio foi o primeiro elemento altamente radioativo obtido em forma pura. Emitia tanta radiação que o ar à sua volta brilhava e ele próprio ficava quente. O trabalho de Marie atestava que o polônio, embora potente, não era o único responsável pela radioatividade da pechblenda. Prosseguindo com seu trabalho, purificou parcialmente uma substância que ela achava conter um novo elemento, ao qual deu o nome de rádio, do latim radius, que significa raio. Contudo, havia tão pouco rádio na pechblenda que seria necessária uma quantidade enorme de minério para preparar uma amostra minúscula de rádio. Algumas das substâncias radioativas purificadas pelos Curie emitiam um brilho misterioso. Pierre guardava no bolso um pequeno frasco com a substância e o exibia em reuniões, como uma mágica de salão. Os convidados ficavam maravilhados com aquela luz sobrenatural. A partir de 1899, Marie empreendeu a difícil tarefa de obter rádio puro de alguma forma e assim provar sua existência. Pierre ainda fazia conferências e trabalhava em suas pesquisas, mas interessava-se cada vez mais pela radioatividade. Sua principal tarefa era analisar as amostras que Marie produzia a cada etapa do processo. Os resíduos minerais radioativos chegavam ao laboratório de Paris vindos da Boêmia, onde o urânio era extraído da pechblenda. Graças à intervenção de um professor austríaco, toneladas desse resíduo foram cedidas para a pesquisa. Marie processava a separação química de todo esse material.
As etapas finais eram difíceis e continuavam dando errado. Naquele tempo, os riscos de trabalhar com materiais radioativos não eram bem conhecidos. Marie viveu doente durante a maior parte da sua vida adulta. Apresentou sintomas de tuberculose depois do nascimento da filha Irene e passou a sentir-se indisposta, cansada e com dores por causa do envenenamento com a radiação. Suas mãos ficavam rijas, a pele rachou e ficou coberta de feridas. À medida que ela misturava e fervia os materiais radioativos, muitos anos depois, suas cadernetas e as cadeiras do laboratório ainda continham alto teor de radioatividade. Atualmente, sabemos dos riscos da radioatividade. Como você está vendo nessa figura aqui, o símbolo internacional de advertência. Na época de Marie Curie, os riscos apenas começavam a ser revelados. Mesmo assim, ela e Pierre se recusavam a acreditar neles. Marie só admitiu esses riscos no final de sua vida. Hoje, as pessoas que trabalham com materiais radioativos usam roupas protetoras, como essas que você está vendo. Aqui nessa foto, vocês estão vendo um momento raro da família Curie, ou seja, um momento de descanso. Geralmente, Marie e Pierre pareciam doentes, cansados, devido ao quê? Aos extensos períodos de trabalho e à exposição à radioatividade. Tá certo, pessoal? Galerinha, vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Se vocês já assistiram os vídeos anteriores, isso aqui é uma maratona, certo? Tem 8 episódios. Assista os vídeos anteriores e aguarde que logo logo eu estou colocando os episódios seguintes, tá certo? Um grande abraço e até mais.